corbeaux sur nos plaines. Amis ont eu le chant lourd du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Olá, amores! E aí, estavam com saudades? Vamos recomeçar nossas conversas sobre a Segunda Guerra Mundial. Nesse terceiro episódio, nós vamos entrar efetivamente na guerra. Nós vamos falar sobre a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1940, que é o período da ofensiva alemã. E aí, vamos lá? Então não esqueçam nossos recadinhos de sempre. Vamos lá, vamos curtir, vamos comentar, compartilhar. Se não se inscreveram no canal, vão lá e se inscrevam. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações, ok, amores? Vamos lá? Bem, amores, estamos de volta. Vamos retomar as nossas conversas sobre a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, nos episódios anteriores, nós falamos sobre as causas principais que motivaram esse conflito. Falamos também dos antecedentes, né, os principais acontecimentos, os principais conflitos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, de certa forma, prepararam aí o terreno para a Segunda Guerra Mundial. E também falamos sobre os bastidores, os acordos de bastidores, envolvendo os principais protagonistas deste conflito da Segunda Guerra. Então, entre esses acordos, um dos mais importantes foi exatamente o chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, também conhecido como Pacto Germano-Soviético, que foi o acordo ali entre Hitler e Stalin, e esse acordo possibilitou a Hitler a condição de iniciar uma ofensiva no lado ocidental da Europa, sem ter que se preocupar com o lado oriental, ou seja, uma guerra em uma frente única, a frente ocidental, sem ter que se preocupar de uma ofensiva da União Soviética, né? Então, isso aí acabou possibilitando, preparando o terreno, né, dando a condição que Hitler queria. Então, nós vamos, a partir desse episódio, entrar em guerra efetivamente, ou seja, vamos começar a analisar as três fases do conflito. Neste terceiro episódio, nós vamos nos concentrar na primeira fase da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1940. Então, é aí a fase que nós chamamos da primeira fase da Segunda Guerra. A Segunda Guerra ela tem três fases, né? Então, a primeira delas, que durou exatamente um ano, é conhecido como a fase da ofensiva alemã. Então, a Alemanha, que já estava totalmente preparada só para dar o pontapé inicial nessa partida, né? Nesse jogo aí da Segunda Guerra, ela partiu com tudo para cima dos países vizinhos, iniciando o que nós chamamos da ofensiva Alemanha, a parte das vitórias da Alemanha. Então, nesse primeiro episódio, esse terceiro episódio, agora nós vamos falar sobre essa primeira fase, as principais características dessa primeira fase. Então, no episódio anterior, nós terminamos falando sobre exatamente o pontapé inicial do conflito, que foi a invasão da Polônia. Então, no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha de Hitler invadiu a Polônia alegando uma represália, um pseudo-ataque a uma rádio alemã em Frankfurt, que a Alemanha acusava a Polônia deste ataque. Obviamente, claramente, foi uma farsa montada por Hitler para ter uma justificativa para invadir a Polônia. Então, eles montaram essa farsa desse ataque a essa rádio em Frankfurt, na Alemanha, acusaram a Polônia desse falso ataque e aí usaram isso como justificativa para invadir a Polônia em 1939. E por que Hitler fez isso?
porque ele sabia que a Polônia era aliada da Inglaterra, a Inglaterra e a França, né, os países já estavam cansados, né, da Primeira Guerra Mundial, ainda estavam se recuperando dos efeitos da Primeira Guerra, né, então estavam evitando de toda forma um conflito direto, um confronto direto com a Alemanha. Foi feito uma espécie de acordo na Conferência de Munique, em 1938, esse acordo a Alemanha não cumpriu. Os países ocidentais, no caso da Inglaterra e da França, estavam fazendo de conta que não estavam vendo a mobilização da Alemanha, a política agressiva, não só da Alemanha, mas como da Itália e também do Japão, lá no Oriente, estavam se fazendo de cego, que não estava vendo, para tentar evitar o confronto. Por isso que a Alemanha, para forçar exatamente o início desse conflito, porque sim, Hitler queria sim uma nova guerra, fazia parte, a gente já viu isso em episódios anteriores, quando a gente falou lá do nazismo também, lá na nossa série sobre o período entre guerras, a gente viu que Hitler tinha sim interesse em iniciar, fazia um outro conflito, fazia parte dessa ideologia dele, fazia parte dessa ideologia nazista, né? A formação, o retorno, a volta da grande Alemanha. Para isso, ele precisava conquistar territórios, a doutrina do espaço vital, tudo isso estava dentro daquela política ideológica de Hitler. E aí ele sabia que, invadindo a Polônia era aliada da Inglaterra, a Inglaterra não seria obrigada, e com ela a França, que era aliada também da Inglaterra, seriam obrigados a declarar a guerra à Alemanha, e assim foi feito. Com a invasão da Polônia, a Inglaterra veio em socorro da sua aliada, e aí a Inglaterra e a França também, né, que já tinha seus problemas com a Alemanha desde antes da Primeira Guerra Mundial. Então, com a invasão da Polônia, então já não tinha mais como se enganar, nem como tapar o sol com a peneira. Era a guerra que Hitler queria, era o início de um novo confronto, e aí a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Isso aí, com essa declaração de que era tudo o que Hitler queria, era tudo que a Alemanha nazista queria, e aí ele iniciou um projeto que já estava tudo preparado, tudo no esquema, ele já tinha tudo preparado, iniciou o processo que ficou conhecido como a Blitzkrieg, ou a Guerra Relâmpago. Essa Blitzkrieg foi exatamente uma ofensiva, tanto por terra quanto pelo ar, que a estratégia de Hitler de avançar de forma em massa, atacando primeiramente pelo ar, com a Luftwaffe, que é a aviação de guerra alemã, já tinha sido bem treinada naquele episódio da Guerra Civil Espanhola. A gente viu lá o episódio da cidade de Guernica, onde Hitler usou essa Guerra Civil Espanhola para bombardear, para testar o poder de fogo da sua aviação de guerra, a chamada Luftwaffe, né? E aí fazer o ensaio para esse momento, né? Para o início da guerra. Então, de uma forma rápida, efetiva, os alemães se lançaram em cima dos países do Ocidente, né? Então, avançaram em cima dos países do Ocidente, utilizando essa chamada estratégia da Blitzkrieg, ou a Guerra Relâmpago. Consistia em quê? Primeiro vinha a aviação, bombardeava tudo, né? Então fazia um bombardeio aéreo, e depois vinham as divisões de tanques, chamadas os Panzers alemã, que era a divisão de tanques, que terminava de passar por cima do que restou. Então, essa estratégia rápida, efetiva, em grande quantidade, praticamente pegou os países de surpresa, né? Então, garantindo aí a vitória nessa estratégia montada pela Alemanha. A estratégia conhecida como a Blitzkrieg e a Guerra Relâmpago. Por conta dessa estratégia, em pouquíssimo tempo, os nazistas vão ocupando a parte ocidental da Europa. Então, depois da Polônia, que tinha sido invadida no dia 1º de setembro de 1939, aí eles foram avançando em direção ao Ocidente Europeu, invadiram a Noruega, a Dinamarca, a Bélgica e a Holanda. Qual era o objetivo inicial de Hitler? Qual era o objetivo principal de Hitler nesse momento? Era controlar a região do norte da Europa. Então, ele passou a focar na invasão desses países do norte europeu para controlar regiões do Mar do Norte e, com isso, ter acesso ao Atlântico Norte. Então, esse era o objetivo inicial
dessa Blitzkrieg, dessa guerra relâmpago alemã. Então, eles foram invadindo, eles foram indo em direção ao Ocidente de uma forma assim rápida, efetiva, nessa estratégia de guerra pelo ar e por terra, e aí os países foram caindo um a um como peça de dominó. Então, depois a Polônia, veio a Noruega, depois a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda, né? E em pouco tempo, os nazistas a Alemanha nazista já tinha o controle sobre essa região do norte europeu, essa região do controle do norte europeu. Vamos dizer assim, essa pressão, essa onda alemã em direção ao Ocidente, acabou provocando aí uma retirada dos soldados ingleses que estavam no continente. Então, a Inglaterra tinha mandado um grande efetivo militar com a declaração de guerra para o continente, né? E aí, com essa onda alemã em direção ao Ocidente, teve um dos episódios mais famosos da Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecido como a famosa retirada de Dunkerque. Dunkerque é uma região ao norte da França, onde ocorreu essa operação para salvar, para retirar a maior parte do efetivo militar inglês que estava no continente. Então, veio a ordem da Inglaterra para recuar, para trazer de volta esses soldados ingleses que estavam no continente, e essa mega operação de guerra ficou conhecida como a retirada de Dunkerque. Aliás, a Segunda Guerra Mundial é repleta dessas operações de guerras que ficaram famosas. Obviamente, a mais famosa de todas, a mais falada de todas, foi o famoso dia D, de junho de 44, onde foi a grande virada, né? Assim, vamos dizer, não foi a grande virada, mas foram uma das grandes vitórias aí decisivas para o fim da Segunda Guerra. Mas antes do dia D, muitas outras operações de guerra ficaram famosas na Segunda Guerra Mundial. Então, essa retirada de Dunkerque foi uma mega operação que foi planejada, organizada pelo governo inglês, para retirar do continente europeu, trazer de volta para o Reino Unido, para a Inglaterra, mais de 300 mil soldados, impedindo que esses soldados, que essa parte do efetivo militar inglês, caísse como nas mãos do inimigo, né? Caísse como prisioneiros da Alemanha. Então, nessa operação de guerra, nessa operação de guerra, mais de 300 mil soldados foram retirados através do porto de Dunkerque, no norte da França, como a gente já falou. Para isso, o governo inglês ele recrutou todo tipo de embarcação que existia na Inglaterra. A gente sabe que a Inglaterra fica numa ilha, o Reino Unido numa ilha, e aí, para retirar esses cerca de 300 mil soldados, o governo inglês recrutou todo tipo de embarcação que tinha na Inglaterra. Todo tipo, barco, navio, iate, que tivesse de embarcação, foi recrutado pelo governo inglês para usar no transporte dos soldados, né? Porque aquela região de Dunkerque ali, fica bem próximo do litoral inglês, né? Que é a parte mais estreita ali do Canal da Mancha, que liga a Inglaterra e a França. Então, todo tipo de transporte foi usado para transportar esses soldados, né? Todo tipo de barco foi usado para trazer de volta esses soldados. E o interessante é que o comando dessa operação toda, né? Que a Inglaterra comandou toda essa operação através do famoso Castelo de Dover, que fica próximo ali do litoral, fica no litoral inglês, próximo ali no Canal da Mancha, próximo ali ao território da França. Esse Castelo de Dover, só uma curiosidade, ele sempre foi, na história da Inglaterra, ele é conhecido como um grande guardião dos ingleses, né? Então, que possui a chave da Inglaterra, se diz muito isso. Esse Castelo de Dover, todas as operações de guerra, inclusive o próprio dia D, todas as operações de guerra da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial e até em outros conflitos anteriores, desde a época de Napoleão e tudo mais, o Castelo de Dover sempre foi usado como um centro de operação de guerra. Então, no porão, né, no subterrâneo desse castelo, existe uma espécie de quartel, de escritório,
né, assim, de central de operação, que comandava as operações de guerra desde muito antes. Foi usado na Primeira Guerra, foi usado nas guerras napoleônicas, mas na Segunda Guerra Mundial o Castelo de Dover sempre foi fundamental, a partir das operações de comando da Segunda Guerra, né, as operações do governo inglês, né, do exército inglês, foi feito a partir daí, desse Castelo de Dover. Então, essa retirada de Dunkerque também foi uma das operações comandadas a partir da central de operação que funcionava nesse Castelo de Dover, na Inglaterra, assim como o dia D também e outras operações militares da Inglaterra. Então, esse castelo sempre foi muito reverenciado. Com essa operação da retirada de Dunkerque, o Reino Unido, né, os ingleses, impediram que a Alemanha colocasse a mão ou matasse essa grande quantidade desse efetivo militar inglês. A Inglaterra recua, né, volta para seu território, mas a França acaba sendo invadida no dia 14 de junho de 1940. Então, a Alemanha ela usou uma estratégia bem interessante para a invasão da França. Ela contornou a famosa chamada linha Maginot. Essa linha Maginot ela foi uma estratégia de defesa que foi criada por um engenheiro chamado André Maginot, onde ele utilizou-se daquelas linhas de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, né? Quem já assistiu nossos episódios sobre a Primeira Guerra Mundial sabe que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras, e aí a Europa praticamente, principalmente a fronteira entre a França e a Alemanha, foi escavada de trincheiras da Suíça até quase a região do norte da Europa, né? Então havia uma rede de trincheira muito grande, e depois da Primeira Guerra, a França, né, esse engenheiro militar francês chamado André Maginot, criou essa linha de defesa, construindo aí, aproveitando toda essa rede de trincheiras que foi escavada na Primeira Guerra Mundial. Ele montou uma linha de defesa exatamente na fronteira da Alemanha com a França e a Itália. Então, ele fez essa linha de defesa. Só que a linha Maginot, ela não ia até lá o norte da Europa, ela não atravessava todo o continente europeu. Ela ia até a fronteira com a Bélgica, mais ou menos. E aí, o que é que Hitler fez? Ele contornou a linha Maginot. Os franceses tinham toda a linha preparada de defesa, né, ali nessa linha de defesa aí, para repelir um ataque alemão. Só que a Hitler, ao invés do confronto com essa linha de defesa, ele sabia que existia essa linha de defesa, foi o que ele fez? Ele deu a volta. Ele contornou. Ele invadiu a Holanda lá em cima, da Holanda ele invadiu a Bélgica, e da Bélgica ele passou para a França, ou seja, ele deu a volta, né? Então ele contornou exatamente onde não tinha a linha de defesa montada, que era a linha Maginot. Naquela região da fronteira da Bélgica com a França não havia mais a linha Maginot. Então ele deu a volta, simplesmente isso. Ele invadiu a Holanda, da Holanda invadiu a Bélgica, e da Bélgica ele entrou na França pelo norte da França, e a invasão da França aconteceu em junho de 1940. Então, com essa invasão, a França cai em poder dos alemães e acabou sendo neutralizada, só sendo liberta aí em 1944, depois do dia D. Em 1940, né, no início de 1940, a França assina um armistício com a Alemanha, né? Então, ou seja, assina uma rendição. A França oficialmente se rende, a Alemanha ocupa o território francês, e é óbvio que aí tinha todo um simbolismo nessa rendição. A Alemanha ela exigiu que a rendição francesa fosse assinada no Palácio de Versalhes, né? Isso aí, obviamente, foi uma vingancinha da Alemanha, né? Todo mundo lembra, né? Quem já assistiu nossos vídeos sabe que o Tratado de Versalhes, que humilhou a Alemanha, que arrasou com a Alemanha após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, foi assinado exatamente no Palácio de Versalhes. Por isso tem o nome Tratado de Versalhes. E a França, a Alemanha, ela não engolia esse tratado, era uma das grandes raivas, né? Esse revanche,
esse sentimento de revanchismo alemão. A Alemanha tinha essa bronca, né, desse Tratado de Versalhes, e, obviamente, quando a França se rendeu, a assinatura da rendição foi feita exatamente aonde? No Palácio de Versalhes. É uma pitadinha aí de vingancinha da Alemanha, né? Então, a França se rende, assina esse armistício, faz uma espécie de acordo com a Alemanha para que a cidade de Paris, a capital, não fosse bombardeada, não fosse destruída pela Luftwaffe. Ela foi declarada cidade aberta por Hitler, né, para evitar ser bombardeada. Então, os franceses entraram em acordo aí com a Alemanha para evitar a destruição dos monumentos, né, da cidade Luz, da cidade de Paris. E aí ela aceitou ser declarada cidade aberta, para evitar exatamente ser bombardeada. Com isso, a França conseguiu preservar sua cidade, na cidade de Paris, seus principais monumentos. Então, tem aquela famosa imagem, né, dos soldados nazistas marchando lá na Champs-Élysées, passando pelo Arco do Triunfo. Isso tinha todo um simbolismo, né? Tudo em guerra é muito simbólico, a gente sabe disso. Tinha todo um simbolismo, porque o Arco do Triunfo representa exatamente os triunfos do exército francês, né? Então, ele representa, foi erguido o Napoleão para exatamente para exaltar, né, as vitórias de Napoleão, mas ele representa também as vitórias da Armada Francesa, do Exército Francês. É um dos símbolos aí mais queridos, né, dos franceses. E aí essa imagem dos soldados franceses entrando em Paris, passando pelo Arco do Triunfo, marchando na Champs-Élysées, e a população toda foi obrigada a assistir essa parada militar, muitas pessoas chorando, foram obrigadas a fazer a saudação nazista, né, o Heil Hitler, que é aquela saudação típica da Alemanha nazista. Muitas pessoas, isso aí são fotos, existia uma quantidade imensa de fotos dessa época, né? E aí tem um episódio bem interessante que Hitler ele foi até Paris, né? Então era um desejo, né, de vingança, né, de Hitler. Ele foi a Paris e ele queria subir até a Torre Eiffel, lá em cima, né, até o fim da torre, para de lá em cima estender a bandeira nazista, a suástica nazista, né, para marcar. Isso aí tinha um simbolismo muito grande, né, porque a Torre Eiffel é um dos símbolos da cidade de Paris. Mas o que é que aconteceu? Para subir na Torre Eiffel, você pode subir pela escada até o segundo, são 3 níveis. Então, você pode subir até o primeiro nível ali pela escada, né? Então, até o segundo nível você pode subir pela escada, são 700 e tantos degraus, né? Pode subir, e de lá tem um elevador que sobe lá para o topo, lá para a coisa tem um elevadorzinho. Aí, o que é que aconteceu? Foi feita uma sabotagem no elevador, o elevador foi explodido, foi feita uma sabotagem na escada, no elevador, para impedir exatamente que Hitler fizesse aquela famosa foto que ele queria fazer lá de cima da Torre Eiffel. Então, ele teve que se contentar com essa foto que está aí na frente da Torre Eiffel, né? Ele não conseguiu subir exatamente porque as próprias pessoas, né, funcionários da torre, sabotaram aí o elevador para impedir que ele subisse na Torre Eiffel, né? Mas, mesmo assim, eles conseguiram colocar uma bandeira não lá em cima, como eles queriam, mas na parte de baixo, a bandeira da Alemanha nazista, a bandeira da suástica nazista. A França, né? A França, ela acabou sendo dividida, teve o território que ficou conhecido como a zona ocupada, que era exatamente a parte onde estava aí, por exemplo, a capital, a cidade de Paris. Foi criado um governo colaboracionista, né? Então, todo lugar tinha simpatizantes do nazismo, tinha simpatizantes de Hitler, né? E o Marechal Pétain, ele foi escolhido para ser o chefe desse governo colaboracionista, que ficou conhecido como governo colaboracionista de Vichy. Vichy é uma cidade francesa, onde se tornou a sede desse novo governo sob a direção da Alemanha, sob o domínio alemão. Então, Marechal Pétain se tornou o chefe da França, né, o presidente da França, durante essa dominação nazista. Mas tinha também a parte
que não tinha sido controlada pelos alemães, que é a parte sul da França, e, ao mesmo tempo que se iniciou a dominação nazista na França, se iniciou também o chamado movimento de resistência francesa. Esse movimento de resistência francesa foi liderado por outro marechal, chamado Marechal Charles de Gaulle. Charles de Gaulle ele criou o movimento França Livre, ele liderava esse movimento da chamada resistência francesa, ele conseguiu fugir para a Inglaterra, e de lá, da Inglaterra, ele liderava o movimento da resistência francesa, que fazia geralmente ataques tipo guerrilha urbana contra alvos alemães na França, né, e faziam uma tentativa de resistir a essa dominação alemã na França. Então, ficou conhecido como movimento da resistência francesa, ou movimento França Livre. Foi liderado pelo Marechal Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, depois da Segunda Guerra, mais para frente, ele vai se tornar, inclusive, presidente da França, vai ser um dos presidentes da França, da República Francesa, por todo o prestígio, né, que ele teve na Segunda Guerra Mundial. Ele estava à frente dos exércitos aliados quando libertaram a França da dominação nazista, depois do dia D. Ele entrou junto com os exércitos aliados, né, foi considerado um dos libertadores da França. Charles de Gaulle, inclusive é o nome do aeroporto de Paris, né, em homenagem a ele, aeroporto Charles de Gaulle, e ele liderou esse movimento lá da Inglaterra. Inclusive a música que nós estamos desse vídeo, as aberturas desse vídeo, Le Chant des Partisans, ou Canto dos que Partiram, é exatamente o hino desse movimento da resistência francesa, né? Foi criado exatamente como um hino do movimento da resistência francesa. Nesse período também, a Itália, Mussolini, se alia à Alemanha na guerra, então entra efetivamente na guerra, então a Itália aí junta a Alemanha, e aí em 1940, em julho de 1940, praticamente todo o Ocidente já estava sob o controle alemão. Todo o Ocidente europeu já estava sob o controle alemão. Por quê? Porque algumas regiões, como é o caso, por exemplo, da Tchecoslováquia, da Áustria, já tinha sido anexada pela Alemanha antes mesmo da guerra. A região ali do norte da Europa, Polônia, Dinamarca, Noruega, toda aquela região ali, Holanda, Bélgica, já tinha sido invadida. A França foi invadida, foi neutralizada, né, em 1940, e os países, Portugal e Espanha, e Itália eram países aliados, né? A Itália, efetivamente, com Mussolini. Portugal, com Salazar, não entrou na guerra efetivamente, mas, pelos bastidores, contribuiu com a Alemanha, né? Porque o regime de Portugal era o salazarismo, que era um regime com as mesmas características fascistas, né? Com as mesmas características totalitárias, e o general Franco também, Francisco Franco, né? Que era o movimento do franquismo, né, que também era um regime totalitário que existia na Espanha. Então, esses dois países eles estavam neutros, entre aspas, ou seja, os dois países não entravam na guerra, mas também apoiavam indiretamente os regimes totalitários. Então, resultado, todo o continente ocidental da Europa estava neutralizado. Faltava quem? A Inglaterra, o Reino Unido. Por quê? Porque a Inglaterra, lembra, que ficava dentro da ilha. É uma ilha, né? Faz parte da ilha da Grã-Bretanha. Então, a Inglaterra, Escócia, País de Gales, a Irlanda do Norte. Então, esses países aí, Hitler se volta agora para conquistar o Ocidente. Faltava exatamente conquistar o Reino Unido, conquistar a Grã-Bretanha, conquistar a Inglaterra. Aí, em julho de 1940, põe em prática a famosa Operação Leão do Mar. Eu já disse, vocês estão lembrados, que na Segunda Guerra tem muito desse negócio de colocar nomezinho em operação de guerra. Operação Blitzkrieg, Operação Leão do Mar, né? Então, Operação Barbaruba. Então, tinha muito esses nomezinhos de operação. Isso para despistar também, porque também tinha todo um simbolismo. Operação Leão do Mar, porque o leão é o símbolo da Inglaterra, né? Está na bandeira inglesa, né? Um dos símbolos da Inglaterra é o leão. Então, o mar, porque é uma ilha. Então, a Operação Leão do Mar foi o nome que se deu à operação da Alemanha
de conquistar a Inglaterra. E aí o auge dessa operação se deu em julho de 1940, na famosa Batalha da Inglaterra, que foi uma das mais acirradas, uma das mais encarniçadas batalhas que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra teve muitas batalhas onde foi assim muito disputada, né? Assim, muito acirrada. E a Batalha da Inglaterra foi uma delas. Obviamente que merece destaque nesse episódio a atuação do primeiro-ministro da Inglaterra. Era o primeiro-ministro o Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante muitos anos, se tornou exatamente muito famoso depois da Segunda Guerra Mundial, onde o seu prestígio aumentou muito, foi declarado ser pela rainha. Nessa época da Segunda Guerra Mundial, é bom lembrar que quem reinava não era a Rainha Elizabeth, essa que está agora no poder, essa senhorinha. Ela só se torna rainha, coroada rainha em 1953, ou seja, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Quem governava a Segunda Guerra Mundial era o pai dela, o rei Jorge VI, né, que era o rei da Inglaterra nesse período. E o Churchill ele foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. E graças à atuação dele, né, às estratégias montadas pelo governo dele, a Inglaterra conseguiu escapar da dominação alemã. Mesmo assim, as cidades inglesas elas foram intensamente bombardeadas. Eu já disse que a Inglaterra ser uma ilha, a estratégia de Hitler, da Alemanha, era bombardear todas as principais cidades inglesas, principalmente a capital, Londres, bombardear, destruir tudo e depois enviar os navios com a partir já dominavam o norte da Europa, dominavam a França, e a partir da França comandar a invasão da Inglaterra através de navios que conduziriam os soldados alemães. Mas isso aí não teve sucesso, né? Então, a Batalha da Inglaterra foi uma batalha aérea, né? Então, foi uma batalha totalmente aérea, e aí se destaca o bombardeio da capital da Inglaterra, cidade de Londres, que foi o centro de Londres, né? Que eles chamam de The City, ou o centro de Londres ele foi praticamente destruído. Então, virou praticamente pó, o centro de Londres, a cidade de Londres, né? Principalmente a parte central. Poucas coisas ficaram de pé. Uma das construções icônicas, simbólicas de Londres que sobreviveu foi a Catedral de São Paulo, ficou bastante avariada. Até o Palácio do Rei, né, o Palácio Real, o Palácio de Buckingham também sofreu avarias na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, mesmo assim, a cidade de Londres ela foi assim, destruída, mas resistiu. E essa resistência ela se deu exatamente pela a importância que a Força Aérea, a Real Força Aérea, que é a RAF, teve nessa Batalha da Inglaterra. Ela foi assim fundamental, porque, como eu disse, foi uma batalha aérea. A estratégia de Hitler era bombardear, destruir tudo aéreo, primeiramente, para preparar o terreno para a invasão. Graças a essa Real Força Aérea, os aviões ingleses, né, da Força Aérea inglesa, conseguiu derrotar a Luftwaffe. As cidades foram bastante danificadas, mas eles conseguiram sair vitoriosos, né? Depois de uma intensa batalha, eles conseguiram derrotar a Luftwaffe, e com isso impediram a estratégia de Hitler de invadir a Alemanha, de invadir a Inglaterra, né? A estratégia da Alemanha de invadir a Inglaterra. Esse heroísmo dos pilotos da RAF foi tão grande, e assim, até hoje é tão reconhecido, né, que teve aquela famosa frase do Winston Churchill, quando ele agradeceu, né, depois da Batalha da Inglaterra, ele agradeceu a RAF, aos pilotos da RAF, e ele disse aquela famosa frase que passou para a história: nunca tantos deveram tanto a tão poucos, falando, exaltando exatamente o papel dos pilotos da Real Força Aérea. Eles têm lá vários monumentos que exaltam essa batalha
da Inglaterra, né? A Batalha da Bretanha, a Batalha da Inglaterra, um dos mais famosos fica exatamente próximo ali às margens do rio do Tâmisa, que fica ali próximo àquela roda gigante, tem lá um monumento, né, que faz a exaltação desses pilotos da RAF. Outra coisa que também merece destaque, que é a invenção do radar, que foi desenvolvido nesse período, contribuiu muito para a vitória inglesa nessa batalha. Então, por conta do radar, eles poderiam prever, né, eles tinham como prever um ataque, né, quando viria, de onde viria o ataque alemão. Então, isso aí também contribuiu muito. E o que contribuiu também para a vitória da Inglaterra foi o engajamento de toda a população. A população toda estava preparada para bombardeios, treinada, preparada. Exemplo disso foi a questão dos metrôs. Os metrôs de Londres, eles são muito profundos, porque desde quando eles foram construídos, bom, só uma curiosidade, eles tinham que ser construídos para passar por baixo do leito do rio Tâmisa. Então, o metrô de Londres é um dos mais profundos que tem. E, por isso, foi muito útil na Segunda Guerra Mundial, porque a população, quando tinha lá a sirene que anunciava, né, que vinha avião bombardear, então eles entravam dentro das estações do metrô, né, e ficavam lá aguardando o bombardeio cessar. Então, isso aí era uma mobilização, era uma espécie de treinamento que fazia muito isso. Outro exemplo também, aquela famosa estratégia de retirar de todas as crianças das grandes cidades, principalmente da cidade de Londres, foram transferidas para o interior. Então, essas casas de campo foram recrutadas pelo governo, né? Os proprietários foram recrutados pelo governo para abrigar essas crianças. Todas as crianças elas foram direcionadas para essas casas, para o interior, para serem retiradas das cidades, para exatamente, foi uma das estratégias muito interessantes, né, do governo inglês, tirar as crianças para evitar a mortalidade, né, das crianças, de modo geral. Então, elas foram transferidas para as casas no interior. Tem muitos filmes, uma curiosidade, que falam sobre esse contexto. Um dos mais famosos, obviamente, as Crônicas de Nárnia, que as Crônicas de Nárnia, para quem já assistiu, o filme começa onde? Quando as crianças chegam numa casa no interior, e aí começa toda a aventura delas nessa casa. Então, tem muitos filmes que falam sobre esse contexto. Outros filmes que a gente pode citar é aquele filme A Mulher de Preto, A Mulher de Preto 2, se eu não me engano, que também fala desse contexto aí, que as crianças vão para o interior, e também aquele lá das crianças peculiares, cujo contexto é exatamente, fala também sobre essa questão aí da transferência das crianças para o interior, né, para salvar a população de crianças das grandes cidades. Vale destacar também que a própria família real, ela participou e muito desse esforço de guerra, né? O rei Jorge VI, né, a rainha-mãe, né, que também chamava Elizabeth, eles recusaram, mandaram as meninas, então adolescentes, a princesa Elizabeth, que hoje é a rainha, e a irmã dela, Margaret, né, que eram as filhas deles, né, mandaram para o interior, né, para uma residência no interior, mas eles permaneceram na cidade, permaneceram em Londres, acompanhando aí, dando assistência à população. Né? Talvez por isso que o Jorge VI foi um dos reis mais queridos da Inglaterra, né? E assim, teve bastante apoio, né? Por conta desse esforço de guerra que eles tiveram. Eles se recusaram a ir para o interior. Então, isso aí também foi uma das curiosidades dessa Batalha da Inglaterra. O fato é que em 1940, com o fim da Batalha da Inglaterra, termina a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, né? Termina a primeira fase da guerra. Hitler não conseguiu o seu objetivo, manteve o seu domínio só na parte continental e acaba, na segunda fase, a gente vai ver que ele vai ter que se voltar para a parte oriental e também para o norte da África, ok? Mas isso a gente vai ver no próximo episódio com a segunda fase do conflito. Ok, amores? Beijo para vocês.
E aí, amores, gostaram do nosso episódio de hoje? Entenderam os principais acontecimentos da primeira fase da Segunda Guerra Mundial? Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre a segunda fase, que é o período de equilíbrio. Vitórias para ambos os lados, ok? Então, aguardo vocês na próxima semana. Beijos! Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens courent du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Comme du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends